canal Sorilóquio. Nós tínhamos a intenção de tornar este um vídeo concludente a respeito do famoso assunto do contestado, ou questão de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina, mas vimos a necessidade de, na verdade, criar 3 vídeos. Então esse vai ser o segundo de uma série de 3. No primeiro vídeo nós vimos um pouco do desenvolvimento desse litígio que começou entre as províncias de São Paulo, até o mapa que eu mostrei naquela ocasião, foi este mapa aqui, ó, que mostra o litígio existente entre o Paraná, entre o estado de São Paulo, a província de São Paulo e de Santa Catarina. Aqui dá para ver o oeste catarinense dentro da província de São Paulo. Então era uma questão que já existia muito antigamente, né? Então, quando o Paraná ele se emancipou de São Paulo, ele acabou herdando esse litígio com Santa Catarina, essas fronteiras não tão bem delimitadas, talvez como poderiam, né? Também terminamos o vídeo anterior comentando que um problema, quando não é resolvido, ele vai gerando outros problemas. Os problemas só vão crescendo, né? Por exemplo, no nascimento de São Bento do Sul, o município de São Bento do Sul, nesse mapa, deixa eu puxar aqui no Photoshop esse mapa de 1891 do Brasil. Estamos aqui no norte, vamos chegar lá para o sul aqui. Em Santa Catarina nós temos aqui a colônia Dona Francisca, e aqui nessa colônia foi formada a colônia de São Bento, né? Entre o município de Rio Negro e Joinville. Então, no nascimento desse município de São Bento do Sul, existia uma sociedade colonizadora que tinha trazido imigrantes europeus para Joinville, a mesma colonização, né? Ela trazia lá da Europa colonos para Joinville. Ela também enviou colonos, ela vendeu lotes aqui para a região, em 1873, a região de São Bento. Diz Carlos Ficker, na sua obra História de Joinville, que também é uma publicação que eu vou puxar aqui, ó, na História de Joinville, aqui na página 280, Carlos Ficker conta um pouco dessa história. Ele disse que a presidência da província do Paraná considerou as terras entre a margem do Rio Negro e da Serra Geral como pertencentes ao Paraná e vendeu lotes e áreas de terras para interessados, dando-lhes apenas títulos provisórios de propriedade. Então, para o Paraná, aquelas terras eram do Paraná, o Paraná vendeu para alguns proprietários. Só que o governo imperial, ele, por intermédio do Ministério da Agricultura, vendeu as mesmas terras à sociedade colonizadora, aquela sociedade que colonizou Joinville. Então, ela também recebeu um contrato, recebeu aquelas terras, né, para negociar, comprou do governo imperial. Aqui o próximo parágrafo, inclusive, ele relata a compra, né, dessas terras. Então, considerando-se dona legítima das terras em questão, a sociedade colonizadora agiu contra as famílias brasileiras ali estabelecidas, porque estava considerando essas famílias, sabe como? Intrusas. A sociedade colonizadora, trazendo imigrantes de fora do Brasil, considerou as famílias brasileiras ali morando como famílias intrusas. Então, veja só o problema, né? O litígio ali, o Paraná e também Santa Catarina, né? Dentro já da colônia ali, da colonização, estavam vendendo os mesmos lotes para pessoas diferentes. Tem um mapa, existe essa publicação, aconteceu nos Hervais, de Antônio Mafra, o nome certinho do Antônio Dias Mafra, né, professor universitário, uma publicação gratuita, mas fantástica. Ela conta aqui nesse mapa, até tirei da página, olha só esse mapa aqui de São Bento do Sul. Tá vendo esses lotezinhos em vermelho aqui? Esses lotes, na verdade, são lotes de paranaenses encravados dentro da província, né? Da província não, dentro da colônia Dona Francisca, mas aqui já na colônia de São Bento, né? No distrito de São Bento, que mais tarde transformou-se no município de São Bento do Sul. O que mais que aconteceu? Em 1874, agora eu vou puxar algumas folhas de jornal aqui, tá? Esse é o jornal O Despertador, lá de Santa Catarina.
Então, ele transcrevia discussões que aconteciam na Câmara Provincial, né, os deputados lá, e também na Câmara Geral, onde tinha os deputados gerais. Aqui, esse deputado, ele está contando aqui, deputado geral, quando se fala deputado geral, seria um deputado nacional daí, né? Um deputado federal, nós diríamos hoje. E Carlos da Luz, tá? Ele estava comentando a situação em que um empreendedor desejava obter o privilégio de exportar a navegação do Rio Negro. Aí, um deles vai até Santa Catarina e o outro vai até o Paraná. Cada uma dessas províncias tem, por seu turno, concedido o privilégio. Olha onde está o mouse aqui, se você conseguir ver no vídeo. Concediu o privilégio, resultando disso haver 2 concessionários do mesmo privilégio, o que é um absurdo. Tanto a minha província, que ele era catarinense, como a do Paraná, já se dirigiram ao poder central acerca dessa questão. Então veja só, o mesmo privilégio, as províncias estavam concedendo o mesmo privilégio para pessoas diferentes, porque se por um lado uma achava que tinha o direito de fazer a concessão, por outro lado a outra província achava que tinha o mesmo direito. E na região contestada, a justiça começou a ficar mais lenta que o normal, já que o território era das 2 províncias e ao mesmo tempo de nenhuma. Então, ó, em 1880, esse jornal aqui, Gazeta de Joinville. Joinville tinha um jornal mais antigo, Kolonie Zeitung, que era escrito em alemão, mas esse aqui surgiu na língua portuguesa depois, né? Ele trazia uma matéria informando que um promotor de justiça catarinense, ele queria fazer intimações na região contestada, ali na Vila do Rio Negro e tal, né? Contra um tal de Larindo Joaquim de Mello. Só que ele estava perguntando o que eu faço agora nessa região contestada. Nós achamos que é nosso, eu posso ir lá fazer a diligência? A instrução que ele recebeu, segundo o jornal, é de não fazer, sem antes deixar ciente as autoridades do Paraná. Como diz aqui, ó, sem prévia inteligência com as autoridades do Paraná, não deve fazer. Então, deixa o Paraná ciente primeiro, né? E diz aqui no final, se observará que o Paraná também, ele faz, ó, nesses ofícios convém declarar que idênticas condições podem as autoridades do Paraná empregar esse mesmo acordo. Então, usando ali do mesmo acordo, na terra contestada, talvez contestada, mas praticamente mais reconhecida como sendo catarinense, o Paraná, mesmo achando que tem o direito de fazer diligências ali, ele primeiro iria deixar ciente a província de Santa Catarina. Então, burocratizava, né? Muitas vezes a terra ali parecia que era dos dois. Um queria fazer a justiça, mas tinha que pedir autorização para outros, né? Ou tinha que indagar testemunhas, mas tinha que pedir autorização para outro. Um caso aqui citado em 1880, citado do mesmo jornal, ele conta a história de Eduardo Cardoso Oliveira. Um homem está aqui, ó, bem aqui, ó. Um homem que estava indo no lugar Avencal. Avencal aqui, ó, fica entre... Deixa eu puxar Avencal no mapa aqui. Tá aqui, ó. Lá é Mafra, aqui é Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, Avencal. Até hoje não é um lugar desenvolvido muito não, né? Mas fica entre Mafra e Rio Negrinho aqui. E essa pessoa estava em Avencal e queria ir para Curitiba. E ele estava em companhia de José Brígido Machado. Só que o José Brígido Machado voltou sem o patrão. Cadê o patrão? A dúvida de haver não um delito ali, existia uma grande possibilidade de que Machado incorreu em crime de latrocínio. A possibilidade existia, precisava ser investigado. Mas a falta de jurisdição clara dificultou o processo legal. Machado aparentemente não estava prestando contas a ninguém, né? Porque não sabia quem devia julgar esse caso ali. Então, às vezes, a terra era das 2 províncias, às vezes a terra não era de ninguém, uma terra de ninguém, né? Aí olha o que aconteceu aqui, ó. Nessa situação em que José Elias Moreira, esse aqui é o jornal Gazeta de Joinville de novo, uma edição de 1880, José Elias Moreira
Na fonte eu vou deixar lá tudo certinho no vídeo, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar as fontes, tá? Com link para voltar para esse jornal para quem quiser. Ele saiu de Joinville para São Lourenço. Pagou os impostos gerais e municipais na coletoria da Câmara de Joinville. Só que quando ele chegou em São Lourenço, as autoridades do Paraná queriam obrigá-lo a pagar os mesmos impostos já pagos na província de Santa Catarina. Então ficou difícil para ele, né? Ele teve que convencer de que não era justo ele pagar duas vezes. Existe o curioso caso da viúva Kaminski, eu não achei mais no jornal. Eu lembro que uma vez eu me deparei com essa informação, anotei e não consegui mais achar o jornal, tá? Isso já é em 1900. Ela morava no localidade de Rio Preto, que fica entre São Bento do Sul e Rio Negro. Após o processo de inventário, ela era viúva, né, perdeu o marido. Quando o processo de inventário já estava adiantado lá em São Bento do Sul, em Santa Catarina, né, dentro da província de Santa Catarina, o Rio Negro, o município de Rio Negro, no Paraná, também o juiz lá, né, ele comunicou que se ela não iniciasse o processo no Paraná, ela poderia sofrer as ações cabíveis. Então veja, as pessoas ficavam naquele jogo de interesse entre as duas províncias, as pessoas ficavam ali, né, sofrendo com aquela situação. O problema da questão de limites entre São Paulo e Santa Catarina nunca esfriou completamente. Ele já ficou morno, né? Ficou um pouco esquecido. Mas ele começou a ferver de novo na segunda metade do século XIX, quando se iniciava na atual Joinville uma colonização europeia. Vou puxar aqui o mapa de Joinville. Aqui no Photoshop, aqui, ó. Esse é o mapa de Joinville. A colonização europeia começou aqui. Sabe o que Joinville procurou fazer? Ele queria estradas, né? Porque eles começaram a produzir, eram colonos, plantavam, tinham uma boa produção, mas sem escoar essa produção, o único escoamento era praticamente via São Francisco do Sul, Porto. Eles precisavam de estrada, se comunicar com o país, né? Então talvez uma estrada para o interior aqui, ou talvez uma estrada lá para Curitiba, né? Ficou uma busca por uma estrada. Como resultado, foi construída a atual SC 418. Eu vou puxar aqui de novo no Google Maps a SC 418, ó, mostrando que realmente ela sai de Joinville e ela poderia buscar Curitiba, mas ela acabou buscando aqui a cidade de Rio Negro. Não existia Mafra e Rio Negro era um lugar só, né? Aliás, Rio Negro é uma cidade muito ampliada em relação à cidade atual. E sabe o que aconteceu com a construção desta estrada? O resultado da estrada Dona Francisca, como ela foi chamada, é que essa cidade, essa estrada ligou Joinville a Rio Negro. E, consequentemente, veja só, Rio Negro ligado aqui a Joinville, consequentemente também estava ligado aqui ao Porto de São Francisco do Sul. Construída essa estrada, toda a produção de mate do Planalto, de Rio Negro, de toda aquela região, encontrou uma nova rota de despacho. Essa rota foi rivalizar com o porto paranaense de Paranaguá, lá para cima, né? Então, agora o porto aqui de Curitiba já tinha um outro porto rival, só que ficava na outra província. A estrada Dona Francisca também era uma estrada melhor e era uma estrada que oferecia um caminho menor, né? Um caminho mais curto, uma rota de despacho que começou a valer a pena para quem produzia a erva, o mate. O Paraná começou a perder a arrecadação de imposto porque os ervateiros estavam descendo suas mercadorias para Joinville. Então, os ervateiros aqui estavam descendo essas mercadorias para o município de Joinville, que criou empresas de beneficiamento da erva. Para evitar essa perda aos cofres, o Paraná decidiu colocar uma barreira de arrecadação na chamada encruzilhada. Na época era em São Bento, né? Hoje é por aqui, por Campo Alegre. De novo, vou puxar um mapinha aqui
da cidade do livro Aconteceu nos Ervais. E você vai poder observar aqui encruzilhada, tá vendo? Ali é São Bento, para cá Joinville. Encruzilhada, hoje ali é Campo de São Miguel, para perto de Campo Alegre ali. E essa encruzilhada, olha só, o Paraná hoje é para lá para cima, ó. Olha no cursor aqui. E você vê que eles botaram aqui na encruzilhada, eles colocaram uma barreira de arrecadação. Para o Paraná, toda a região acima da serra, ó, aqui está a serra, para cima da serra, o Paraná dizia, essa região é nossa. Eu posso botar uma barreira ali. É uma barreira que está em local legítimo. Os catarinenses viam essa barreira como escancaradamente dentro de território catarinense, inclusive dentro das terras dotais da princesa Dona Francisca. Uma barreira, essa barreira da encruzilhada, que dividia em dois a colônia Dona Francisca, porque São Bento e Joinville eram duas partes da mesma colônia e não podiam ter uma barreira de coleta de impostos paranaense dividindo em dois a mesma colônia, né? Eles até diziam, se isso aqui é terra da colônia, então como pode não ser catarinense? Em julho de 1896, os paranaenses eles começaram a destruir pontes construídas por catarinenses nessa estrada, e ligando Joinville a essa região ervateira, né? Aí Hercílio Luz, que era governador de Santa Catarina, providenciou a reconstrução das pontes, mas sob a vigia de soldados catarinenses. Então veja só, já precisou botar gente armada ali, né, para proteger ponte. E esse evento foi chamado na imprensa catarinense de Atentado de São Lourenço. Aí em setembro de 1900 houve combates entre forças policiais paranaenses e moradores catarinenses com mortes. Em 20 de junho de 1900, o jornal catarinense A República trouxe uma reclamação de que uma força paranaense, uma força policial, foi fazer diligências aqui em Campo Alegre. Do ponto de vista do Paraná, como nós já falamos, território deles. Um jornal catarinense mostrava essa correspondência e o governador estava dizendo que tal força policial criminosamente penetrou, ó, eles usam esse termo, criminosamente penetrou em território catarinense. Mas o que eu queria puxar mesmo aqui é o que aconteceu em 1906, tá? De novo, vou recorrer a um livro chamado 100 Anos de Contestado. Vou puxar aqui a publicação, mostrar a capa para vocês. 100 Anos do Contestado, Memória, História e Patrimônio. Um e-book gratuito, né? Para quem quiser baixar e ler um dia. Aqui na página 354 do livro. Olha o que conta aqui, ó. Que no Natal de 1905, quebrando a paz enganosa, ocorreu uma invasão do povoado de Valões sob o comando de Demétrio Ramos, antigo combatente maragato. Aí diz aqui que Demétrio fez com que sobre um dos cadáveres, abandonado em sepulto, ficasse a advertência para servir de exemplo aos paranaenses. Ficando aí claro o comprometimento, né, com autoridades catarinenses. Aí o livro começa a contar que depois a autoridade de União da Vitória, um juiz de direito, né, ele tinha uma precatória, inclusive esse Demétrio já tinha criado problemas no Rio Grande do Sul, e até uma precatória expedida pelo governo do Rio Grande do Sul pedia a captura desse Demétrio, que acabou de, inclusive, causar problemas ali para os paranaenses, né? Os paranaenses foram atrás de Demétrio para exigir justiça. Como essa situação foi vista na mídia, né, nos jornais daquela época? O Dia de Florianópolis botou aqui, ó, gravíssimo. No Contestado, invasão de forças paranaenses, queima de casa, prisão de uma família catarinense. Então, catarinenses amarrados e conduzidos presos. Então diz assim, vai contando aqui esse jornal sobre uma invasão paranaense, sitiaram a casa do coronel Demétrio Ramos, né, que depois teve que reunir 500 a 600 homens para defender a região de Canoinhas. Então, para o jornal catarinense, algo gravíssimo aconteceu, uma invasão paranaense. Falando da mesma situação, até vou dar um zoom aqui maior, porque a letra tá
pequena, o jornal A República, lá do Paraná, ele comenta que essa pessoa que os catarinenses estão dizendo ali que se defendeu, que é um herói, né? Na verdade é um bandido, Demétrio Ramos. Então ele é que invadiu e estava causando problemas e que o Paraná tinha todo o direito de resolver a situação, né? Porque Demétrio estava causando problemas numa região contestada, mas que o Paraná considerava sua. Então o Paraná tinha direito de prender Demétrio Ramos. O Paraná foi resolver essa situação de um homem que eles entendiam que era um bandido, que até o Rio Grande do Sul já havia expedido um documento pedindo para que ele fosse preso, né? E Santa Catarina disse que na verdade houve ali foi uma invasão. Como todos nós podemos imaginar, essa situação ela era muito explosiva. E como o governo imperial não resolvia, o governo federal não resolvia essa situação, obviamente sempre ia surgir cada vez mais problemas dentro dessa região contestada, né? Só esse assunto envolvendo aqui Demétrio Ramos daria um bom documentário. Mas esse vídeo é só um breve recorte e não dá pra gente se aprofundar em tudo o que aconteceu, né? Bom, como pode se ver, a falta dessa decisão a nível federal estava causando sérios danos à região. Esses dois enfrentamentos que nós mencionamos, esse agora aqui de Demétrio Ramos e um antes ali em 1900, né? Forças policiais paranaenses e moradores catarinenses se enfrentaram com mortes. Então, foram só dois exemplos de tudo o que estava acontecendo. No primeiro vídeo eu mostrei onde cada um, se você não viu o primeiro vídeo, pode recorrer lá, né? Onde cada uma das duas províncias entendia ser a sua fronteira, porquê e alguns acontecimentos. Hoje eu mostrei, aqui nesse vídeo agora, no segundo vídeo, problemas que aconteceram porque o governo federal não decidiu certo esse limite. Não se decidia. Como ele foi decidido então? Isso nós vamos ver a solução desse problema, que começou no judiciário, mas terminou mesmo, foi no executivo, e onde cada província, como cada estado, né, hoje, acabou ficando com a sua fronteira atual. Inscreva-se no canal se você gostou do vídeo. O canal Solilóquio, ele começou como um canal feito para ser mais um podcast, só fala, né, só áudio. E esse vídeo aqui, ele é um vídeo um pouco mais solto, então às vezes até eu me perco um pouco porque eu estou falando e procurando as matérias ao mesmo tempo, mas foi a proposta para falar sobre esse assunto aqui do contestado, foi falar dessa maneira um pouco mais sem roteiro mesmo, tá? Então, se você curtiu, gostou do vídeo, curte aí, né? E continue acompanhando que em breve nós vamos voltar com o terceiro vídeo falando do contestado, a questão de limites entre o Paraná e Santa Catarina.